Pessoal, bom, conforme falamos no bloco passado, ainda sobre teorias de conflito, surge também para nós a criminologia crítica, também chamada de nova criminologia, criminologia radical, criminologia marxista. Ela surge na década de 70 na escola de Berkeley, Estados Unidos, e também nasce praticamente de forma simultânea na National Defense Conference, na Inglaterra. Aqui há uma crítica em relação à postura tradicional da criminologia de consenso, que para a criminologia crítica são incapazes de entender o fenômeno da criminalidade na sua totalidade. Então, as bases da criminologia crítica, elas são marxistas, diferentemente da teoria que vimos no bloco passado, do etiquetamento. E se levarmos em consideração esse aspecto, temos que o crime para a criminologia crítica é encarado como um fenômeno decorrente, adivinha, do modo de produção capitalista. Para a criminologia crítica, o direito penal é uma criação e seria manipulado pela classe dominante, servindo de modelo de reprodução de desigualdade social. Essa é a justificativa. Então, as leis penais para a criminologia crítica, elas são criadas para gerar uma estabilidade temporária para poder encobrir um conflito entre classes sociais. Aceitar a definição legal de delito para a criminologia crítica é acreditar na ficção do direito em neutralidade do direito. Então, para a criminologia crítica, na forma em que nós temos os problemas criminais, eles seriam insolúveis. O direito penal estaria atuando de forma específica, incisiva e letal nas mesmas pessoas sempre. Todo esse aparato do direito penal, como, por exemplo, meio de prevenção geral, ou a pena agindo como instrumento de intimidação, neutralização, chega a soar como uma provocação aos olhos da criminologia crítica, porque para ela o direito penal só vai servir para tutelar direitos de classe dominante. Então, para eles, os ricos irão continuar a se esquivar do direito penal e os pobres, que não possuem nenhum tipo de reação frente ao sistema, acabam por sofrer as punições estatais. Então, em suma, essa criminologia, como o próprio nome diz, se apresenta como uma verdadeira crítica ao sistema. Então, ela não tenta criar um conceito de delito, de delinquente, suas causas, ou entendimento sobre o controle social, não. Ela acredita e defende a existência que um sistema que somente vai reproduzir mais e mais e mais desigualdade social. Por isso se chama criminologia crítica. E aí, após 10 anos dos estudos dessa criminologia crítica, a doutrina aponta para nós 3 tendências atuais da criminologia crítica. 3, tá? A primeira delas, neorrealismo de esquerda. Neorrealismo de esquerda, o que seria isso? Imagine uma sociedade em que os valores conservadores, valores defendidos, são valores punitivistas a qualquer custo. São valores lastreados no direito penal máximo. Exemplo, defesa de redução da maioridade penal, de tortura como critério investigativo, de pena de morte, etc. Pode pensar aí outras possibilidades. Nesse contexto, um abolicionista consegue se sentar em uma mesa e conversar com quem defende uma política de tolerância zero? Logicamente que não. Falamos muito em teoria da tolerância zero e também das janelas quebradas. Teorias essas que defendem que a aplicação imediata da lei, mesmo em delitos pequenos, serve para conter a expansão do crime, já que impede com que os crimes pequenos se tornem condutas mais graves. Então, ao mencionar o tema, posso lembrar sobre a política da tolerância zero. Recordar que ela foi implantada pelo prefeito Rudolph Giuliani. Nesse período tivemos a alegação de que o índice de violência havia caído de forma considerável na cidade de Nova York.
No outro giro, tivemos também estudos que apontaram que o índice de criminalidade realmente apresentou uma queda. Porém, não seria consequência da implantação da teoria da tolerância zero, mas sim de uma melhora econômica e do poder aquisitivo da população. Não é isso que Rudolf Giuliani prega. Ele prega que realmente foi a política da tolerância zero. Então, por sua vez, a criminologia crítica, baseada em uma tese de esquerda, tentou criar um ramo, um desdobramento que pudesse tentar conversar com esse modelo no sentido de defender os seus próprios ideais e criar um modelo mais próximo para que houvesse esse diálogo. Temos então o neorrealismo de esquerda. A ideia, gente, continua sendo socialista, mas ela acaba por ser mais realista. O neorrealismo de esquerda defende uma aproximação da polícia com a sociedade, da polícia com a comunidade. Defende que as penas privativas de liberdade, em alguns casos, envolvendo, por exemplo, crimes mais graves, são de fato necessários, mas mesmo assim mantém o seu caráter de exceção. Então, para o neorrealismo de esquerda, nós precisamos ter uma linha reducionista na política criminal, passando então a descriminalizar certos comportamentos e criminalizando outros. Ok? Então, no neorrealismo, por exemplo, o cárcere é aceito, mas apenas em situações extremas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o direito penal mínimo. Temos no direito penal mínimo um direito penal racional e que deve ser utilizado em última circunstância, em última ratio. Somente irá agir quando absolutamente e efetivamente necessário. Para o direito penal mínimo, qualquer aplicação radical da pena pode produzir resultados mais graves, mais gravosos que o próprio ato criminoso. Vale mencionar, gente, né, que o direito penal mínimo e ainda de uma forma mais acentuada que o neorrealismo de esquerda, a sociedade tem que se preocupar com a criminalidade do colarinho branco, de bem difuso, com corrupção, lavagem de dinheiro, de racismo, deixando de atribuir relevo, de dar muita importância àqueles comportamentos tidos como crimes de rua, que seriam, por exemplo, os pequenos furtos. E temos, por fim, ainda nessa ideia de criminologia crítica, o abolicionismo penal, que é uma tendência muito mais radical da criminologia crítica, né? Dentro dessa visão de criminologia, temos no abolicionismo penal uma teoria que prega pelo fim do direito penal. Essa ideia se baseia na justificativa de que o direito penal não cumpre nenhuma das suas funções e só serve para legitimar um discurso de poder, reforçar a desigualdade social, aplicar uma lei penal que é dura e crua no pobre, no negro e nos menos favorecidos. A existência do direito penal para o abolicionismo não é viável. Para o abolicionismo, o direito penal é um sistema, que eles citam dessa forma, é um sistema anômico, ou seja, um sistema que não cumpre a sua função. Ele seria, então, seletivo, discriminador, estigmatizante. A criminologia crítica, gente, trouxe para nós algumas contribuições no ordenamento jurídico no Brasil. E posso aqui citar alguns exemplos. Campanha pela criminalização de ofensa a bem jurídico difuso, por exemplo, lei de crimes ambientais, lei de organizações criminosas, alterações que tivemos recorrentes na lei de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, nos crimes contra a ordem tributária. Também tivemos a possibilidade de discussão por uma maximização da punição dos crimes de colarinho branco. Também a descriminalização de algumas condutas praticadas por classes menos favorecidas. A despenalização, e aí não se confunde com a descriminalização, tá? A despenalização de algumas condutas
O que seria essa despenalização? É a ausência de pena privativa de liberdade para eventuais crimes. O fato continua sendo crime, porém, incabível pena privativa de liberdade. Grande exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas, quando nós falamos aqui sobre usuário de drogas. Ele vai ter penalidade? Vai, ele pode ter pena de advertência, pena de prestação de serviço, comparecimento em relação a medidas educativas, mas jamais terá uma pena privativa de liberdade, razão pela qual um usuário de drogas jamais poderá ser preso em flagrante unicamente e exclusivamente por ser usuário de drogas e estar naquele momento usando, por exemplo, tá? Então, pessoal, sobre a criminologia crítica, valia a pena a gente mencionar, né, um pouco sobre esse assunto, lembrando que aqui nós temos realmente um embasamento, uma base de esquerda. Então, pensar que esta criminologia ela não vem para justificar quem seria o delinquente, o que seria o delito, não se preocupa é isso. O que ele se preocupa é realmente criticar o sistema e ir contra o sistema que atualmente temos no nosso país. O que acaba refletindo em outras searas, né, do nosso país. Então, ela tem essa finalidade precípua, tá? Então, falar pelas pessoas que são, de certa forma, encabeçadas e optam por ser de esquerda e não de centro, de direita, enfim. Então, por isso essa base marxista e a culpa ao capitalismo, tá? Bom, terminamos então este bloco falando sobre criminologia crítica e nos vemos até logo no próximo bloco. Tchau, tchau!